Olá! Nessa videoaula vamos falar da relação de Euler. Mas antes, vamos relembrar o que é um poliedro. Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. Temos aqui na imagem alguns exemplos de poliedros e eles são limitados por polígonos. Que polígonos são esses? Por exemplo, nesse caso aqui, o polígono é o triângulo, ok? São as figuras geométricas. Esse polígono é todo limitado por triângulo. Esse daqui, vendo? Por um pentágono. Esse cubo aqui por um quadrado, ok? E os poliedros, eles possuem elementos, que são as faces, arestas e vértices. E onde estão eles no poliedro? Temos aqui um exemplo de um cubo. E a face do cubo são justamente os polígonos, ok? No caso aqui do cubo, as faces são os quadrados. Então, no cubo a gente tem 6 faces, tá? 6 quadrados, como num dado, não tem 6 lados. Exatamente como é nesse caso aqui do cubo, ok? E a interseção das faces, essa interseção aqui, tem uma face aqui e outra face aqui. A interseção delas é chamada de aresta. E a interseção das arestas, que é justamente essa ponta, né, são chamadas de vértice. Bom, os poliedros, eles podem ter dois tipos, convexo e não convexos. Como saber, como diferenciar os poliedros convexos dos não convexos? Se a gente interceptar a reta nesses polígonos do poliedro, nas faces, ok? Interceptar as retas nas faces, nos pontos das faces, e a reta passar por dentro e não sair, ficar toda dentro aqui, nesse pedaço, nesse segmento aqui, RS, ficou toda dentro do poliedro, então é convexa, ok? E aí, no caso, é sempre assim, se a reta que liga dois pontos de um poliedro estiver totalmente contido, né, desde o momento que entrou, desde o primeiro ponto até o segundo ponto, ela está contida dentro do poliedro, é um poliedro convexo. Nesse caso aqui também, entrou aqui no ponto R, saiu no ponto S, mas ela ficou contida. A reta ficou contida nesse RS aqui, ela ficou contida dentro do poliedro. Isso independentemente da direção da reta, tá? Pode ser assim, qualquer direção. Se se a reta ficar contida no poliedro, tá? Essa reta aqui entrou aqui, ficou dentro do poliedro e saiu. Essa aqui ficou dentro do poliedro e saiu, ok? Então é um poliedro convexo. Já no poliedro não convexo, isso não acontece. Por exemplo, aqui, a reta R, ela interceptou no ponto R, saiu no ponto S, aí isso aqui foi dentro do poliedro. Saiu, entrou, saiu. Ela não fica contida no poliedro, ok? Ela entra, sai, entra, sai, tá? Nesse caso aqui também, aqui tem um outro exemplo de um poliedro não convexo. A reta entrou, saiu, entrou, saiu, ok? Uma outra reta com uma outra direção, para vocês verem, entrou, aí aqui no meio ela sai, entrou, sai. Bom, agora vamos falar do teorema de Euler. O teorema de Euler, ele é válido para poliedros convexos, tá? E alguns não convexos. E estabelece a seguinte relação: F mais V igual a 2 mais A. Ou V menos A mais F igual a 2. Tanto faz, tá, gente? Qualquer uma desses dois é a mesma coisa, ok? É só que a aresta aqui, nesse caso, ela mudou de membro com a sua inversa. Aqui estava positiva e aqui está negativa, ok? Mas é a mesma forma. E para lembrar dessa fórmula, é só você lembrar da frase vamos fazer a 2, tá? Vamos fazer a 2.
no caso. Tá, o que são esse V, A, F? O V é o número de vértices, o A é o número de arestas, o F, o número de faces. Vamos para o exemplo. Ó, o primeiro exemplo está falando assim: determine o número de faces de um sólido que apresenta 10 arestas e 6 vértices. É só a gente utilizar a fórmula, ok, gente? Ó, V menos A mais F igual a 2. E utilizar das informações que o enunciado nos deu. Ó, o enunciado está pedindo o número de faces e deu o número de arestas e o número de vértices. Então, no lugar do V, nós vamos colocar o dado que o enunciado deu, tá? Que é 6. E no lugar do A, vamos utilizar 10, porque é a quantidade de arestas, ok? E aí fica assim: 6 menos 10 mais F igual a 2. Vamos resolver aqui, ó, primeiro. Quanto que é 6 menos 10? Menos 4. E repete o restante, mais F igual a 2. Como a gente quer saber o número de faces, o F ele tem que ficar em um membro sozinho. A gente precisa isolar esse F. E esse menos 4 aqui está atrapalhando a gente. Então, é só a gente mudar esse menos 4, o 4 no caso, né, para o segundo membro. Como que a gente faz isso? É só a gente utilizar a inversa. Se aqui ele está menos 4, qual é a inversa de menos? É mais, certo? Então, esse 4 ele vai para o segundo membro positivo, a inversa, esse menos 4, que vem para cá positivo. Ok? Então, fica assim, F igual a 2 mais 4. Agora é super difícil, né, gente? 2 mais 4, Quanto que é 2 mais 4? 6. F igual a 6. Então, o número de faces desse sólido, desse poliedro, é 6. Um outro exemplo agora, nós temos que um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Qual é o número de arestas desse poliedro? Agora aqui não quer saber o número de faces, quer saber o número de arestas. A questão às vezes pode pedir isso, pode pedir o número de faces, pode pedir o número de vértices, o número de arestas, ok? Mas sempre o enunciado vai te dar a informação necessária para você poder conseguir resolver o problema. Tá, vamos lá. Utilizando a fórmula, vamos fazer a 2. Substituindo, né? Falou que é 16 faces, no lugar do F a gente coloca 16, e disse também 18 vértices, no lugar do V a gente coloca 18. Resolvendo aqui, 18 mais 16, 34. Repete o restante, menos A é igual a 2. De novo, nós queremos o A, ok? Então, o 34 que está aqui positivo, ele vai para o segundo membro com a sua inversa. Ou seja, ele está positivo, a inversa do mais é menos. Então, ele vai para o segundo membro negativo. E aí, ficamos assim, menos A é igual a 2 menos 34. Quanto que é 2 menos 34? É como se eu tivesse R$2 e estou devendo R$34. Quanto que eu vou continuar devendo, né? Então, esse número vai ser negativo. Então, ó, menos A é igual a menos 32. Só que olha só, a gente quer saber o A, a gente não quer saber o menos A. Então, o que a gente pode fazer? Como é uma equação, tudo que a gente faz em um membro, a gente tem que fazer no outro também. Então, se a gente multiplicar por menos 1, aqui, a gente vai multiplicar por menos 1 aqui também. Por que multiplicar por menos 1? Porque quando a gente multiplica por menos 1, a gente acaba mudando o sinal, tá? Então, se um sinal é positivo, multiplicando por menos 1, ele fica negativo. Se o número é negativo, multiplicando por menos 1, ele fica positivo. Então, nesse caso aqui, multiplicando por menos 1 em ambos os membros, lembrando que tem que ser feito isso nos dois membros, ok? Da igualdade. Tá. Então, multiplicando por menos 1 em ambos os membros, nós mudamos o sinal. Fica A igual a 32. Então, o número de arestas desse poliedro é 32. Então, é isso, gente.